Efésios capítulo 3, e versículo 16, diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Um dos ministérios, e são vários, do Espírito Santo é o ministério de ajudar o crente. Ele nos ajuda de várias formas, e ele nos ajuda, como nós vemos aqui, com poder. E ele usa um termo curioso: fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Note que o Espírito é um E maiúsculo, e sempre que a gente vê Espírito com E maiúsculo, a gente sabe que aquilo se refere a Espírito Santo, não é o nosso Espírito. Nós vamos ver daqui a pouco que nós temos um Espírito com E minúsculo, e a Bíblia discerne isso, mas aqui é pelo poder, com poder pelo seu Espírito Santo. Aí diz, no homem interior. No homem interior. Para a gente entender o que isso quer dizer, nós temos que entender a gama mais ampla de que existe uma tricotomia do homem. Você fala, pastor, o que é tricotomia? Simplesmente algo que é dividido em três partes ou que tenha três partes. Tá? E lá em Gênesis 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se você olhar no versículo 26, você vai ver que Deus usa o plural. Façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. Por que Deus está usando nossa, o plural? Ele não falou, ele não está dizendo, farei o homem na minha imagem. Ele falou, façamos, plural, na nossa, plural, imagem. A verdade é que Deus também é um Deus triuno. Diferente do ser humano, que é uma tricotomia, podemos dizer que existem três partes, não existem três partes de Deus. Existe um Deus, que é triuno. Há uma diferença em ser triuno e ter três naturezas. O homem tem três naturezas. Mas Deus não é que tem três naturezas. Ele é um só, mas manifestado em três pessoas. É um mistério, é algo difícil de entendermos, mas é o que a Bíblia explica. Existem três deuses, mas não são três deuses, é um Deus triuno. É a forma mais precisa e correta. Deus triuno, três em um. Mas como que Deus é triuno? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus só com essas três pessoas. O homem também é um ser que tem três partes: o corpo, a alma e o espírito. É importante discernir e entender essas diferenças, porque elas vão impactar várias doutrinas referentes à salvação, santificação e glorificação. Três palavras, cada uma se aplica a uma parte do homem. E tem muita gente que faz uma bagunça, que aplica uma coisa para outra e faz uma salada terrível. E cria heresias terríveis. Mas o homem tem três partes. O corpo é a parte mais óbvia, é o corpo físico. Aí nós temos a alma. A alma simplesmente é quem você é. Em grego, a palavra para alma é psique. Aí nós temos psiquiatria, psicologia. É justamente quem você é. São as suas memórias, as suas vontades, suas decisões. É quem você é, como você pensa, como você raciocina, o seu caráter, a sua personalidade. E essa alma, com tudo isso, ela habita no corpo. O corpo é apenas um veículo para a alma. Quando o corpo morre, a alma não morre, a alma ela é eterna, mas o corpo morre. Então, o corpo é o veículo da alma. O corpo é o veículo pela qual almas interagem e se comunicam. Por exemplo, a minha alma está comunicando com a sua alma através do quê? Do corpo físico. Eu estou falando e você está ouvindo.
Vocês estão me vendo e eu estou aqui me movendo. Então é o corpo que as almas usam para interagir. Muito bem, marque isso. Pastor, e o espírito? O espírito é aquela parte do homem, assim como o corpo é o veículo onde as almas se comunicam entre si, humano para humano. O espírito é o veículo quando a nossa alma se comunica com Deus. Então, o meu corpo leva minha alma a interagir com outras almas e o meu espírito leva minha alma a interagir com Deus. Entendeu? Então, espírito é essa direção aqui, a interação é minha alma com Deus. O corpo físico é nessa direção, é minha alma com outras almas. Muito bem. Adão e Eva foram criados, como nós lemos aqui, na imagem de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e nós temos corpo, alma e espírito. Tudo estava indo muito bem. Gênesis 2,17, Deus deu um aviso para Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Nós sabemos, através de Gênesis 5, versículo 5, que Adão viveu até uma idade maravilhosa, quase que inacreditável, mas verídica, de 930 anos. Gênesis 5:5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Mas peraí. A gente não sabe quanto tempo passou da criação de Adão até ele comer o fruto da árvore proibida. Nós não sabemos. Nós sabemos que ele morreu com 930 anos. Mas certamente ele não morreu no dia que comeu o fruto da árvore proibida. Porque diz aqui, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia. Ué, e por que ele morreu só com 930 anos? Como é que foi isso? O que morreu ali de Adão não foi o corpo. O corpo morreu com 930 anos. O corpo, a parte física. A alma não morreu, porque a alma é eterna. Então o que foi que morreu o dia que ele comeu do fruto? O que morreu não foi o corpo, o que morreu não foi a alma, o que morreu foi o espírito. E com a morte do espírito, lembra que o espírito faz essa comunicação, essa interação? O que foi que aconteceu quando Adão e Eva comeram do fruto proibido? O espírito morreu e eles foram então expulsos do jardim da presença do Senhor. Gênesis 3:24. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden. Por quê? Eles não mais tinham contato direto com Deus. Lembra que Deus veio, como sempre vinha na viração do dia, passear no jardim e Adão e Eva estavam agora escondendo? Por quê? Algo mudou. O que foi que mudou? O espírito morreu. Tinha corpo, tinha alma, mas o espírito morreu. Foram lançados fora, foi quebrado aquela comunhão perfeita. Eles falavam assim, ó, como a gente está falando agora assim, ó. Se viam, aquilo acabou. E todo descendente de Adão e Eva, ou seja, todo mundo, nasce em corpo, alma, mas o espírito está morto. Por isso que Jesus falou que nós precisamos nascer de novo. O que tem que nascer de novo? Jesus falou, o que nasce do espírito é espírito. O novo nascimento é o nascimento do espírito que estava morto devido a Adão. Então aí nós temos as três partes do homem. Então Adão precisou nascer de novo, uma espécie de ser salvo. Porque quando ele foi criado, ele não era nem salvo nem perdido, ele estava no estado perfeito. Corpo, alma e espírito. Pecou, desobedeceu Deus, o espírito morreu, agora ele era perdido. Então ele precisava ser salvo, ele precisava ser remido, comprado, resgatado. E foi isso que Deus fez em Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, túnicas de peles e os vestiu. Você lembra que ele estava usando o quê? Os olhos foram abertos, viram que estava nus e fizeram para si aventais de folhas. Isso é interessante, porque avental, ele não cobre você completamente. Ele não lhe envolve todo. E de folhas. Aqui não é que pegaram várias folhas, eu acredito que pegaram uma folha, ou duas folhas, ou folhas grandes.
Mas a folha seca, desmancha. Você não vai muito longe com aventais de folha. Então Deus fez túnicas. Uma túnica, ela cobre você por completo. E feito de peles. De quê? De animais. Para você tomar a pele de um animal, você precisa primeiro matá-lo, derramar sangue. E aqui foi a primeira vez que Adão e Eva viu sangue derramado. Não havia morte. Não havia morte. E ali eles viram que o animal foi morto, o animal inocente foi morto, sangue derramado, para que fosse feita uma cobertura. Isso, é claro, é uma figura de Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para nos cobrir com a sua justiça. O livro de Gênesis é um livro fantástico. Toda doutrina e ensino que você encontra em toda a Bíblia, você vai encontrar em Gênesis. Todo. Não existe doutrina que você encontra em toda a Bíblia que você não vai encontrar de alguma forma, mesmo que embrionária, em Gênesis. É um livro fabuloso. Não é à toa que se chama Gênesis. Gênesis vem de semente. Né? Mas, enfim, vamos lá. Então, Adão precisou ser salvo e foi através do sangue derramado apontando para Cristo que viria e já veio. Então, vamos ver aqui então este homem interior que a gente lê lá em Efésios 3:6, né? Fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Esse espírito vivificado, esse espírito que quando nós nascemos ele está morto, mas na salvação, no novo nascimento, ele é vivificado. Ele leva vários nomes na Bíblia. Essa parte específica, não o corpo, não a alma, mas o espírito que nasceu de novo. Efésios 4:24 diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então veja só, revistais, aí remete para as túnicas, lá de Gênesis para Adão e Eva. Mas note como fala, revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Quem criou esse segundo homem, esse novo nascimento, essa nova criatura? Foi Deus. Segundo Deus é criado, foi Deus que criou. Agora veja que interessante, em verdadeira justiça. O seu espírito, o meu espírito, aquela parte que estava morta, mas nasceu de novo na salvação, ela é criada em verdadeira justiça. O corpo e a alma injustos. Por mais que você tente, injustos. Por mais que você não peque, se você pudesse, de hoje em diante eu vou mais nunca pecar. Mas já pecou, já está injusto. Já está caído. Mas o Espírito, o novo homem, é criado em verdadeira justiça e santidade. Lá em 1 João, existe um termo que fala que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Tem muita gente que pega aquilo e fala, tá vendo? Quem é crente não peca. O que é nascido de Deus? Me diga uma coisa, o que é nascido de Deus no crente é um novo homem. O novo homem é nascido de Deus em verdadeira justiça e santidade. É o verdadeiro homem. É o novo homem que é incapaz de pecar. Se você é salvo, você tem corpo e você tem alma. O seu corpo e sua alma são capazes de pecar. São capazes. Mas o seu espírito é incapaz de pecar. Por quê? Porque foi criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Interessante. O corpo e a alma podem pecar. Depende de nós. O nosso espírito que nasceu de novo não pode pecar. Que foi criado por Deus. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Outro nome dado a esse homem interior, além de novo homem, é nova criatura. Nova criatura. Eis que tudo se fez novo. O meu corpo foi feito novo? Não. Quando você nasce de novo, você não tem um corpo novo, diferente. É o mesmo corpo. A sua alma é a mesma alma. Quando você é salvo, a sua alma é a mesma alma. Com as mesmas paixões, com os mesmos proclividades ao pecado, com a mesma tolice, com as mesmas fraquezas. A sua alma não muda, é a mesma alma. O que muda então? O que é feito novo? O homem interior, o novo homem. O espírito que estava morto e nasceu um novo nascimento. Aquilo que se fez novo.
Sim, pastor, e o corpo e a alma? Aí nós temos que trabalhar num processo chamado santificação. Aí é com nós. Eu não posso vivificar o meu espírito morto. Só Deus pode fazer isso através do que Cristo fez. Mas a santificação, que é na alma, aí é comigo, é com você. São decisões que nós tomamos. A alma vai ouvir ou a carne ou ao espírito, ao novo homem, a nova criatura, o homem interior. E a alma vai decidir dependendo qual lado está sendo mais influente na alma. A carne, pecado, o mundo, ou o espírito, que foi criado em justiça e santidade, que não pode pecar, que é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós. A minha alma vai ouvir quem? Aí nós vamos saber pelas decisões que nós tomamos. Nós podemos saber a quem nossa alma está ouvindo, olhando como nós estamos caminhando. Mas é dado ao homem interior. Novo homem, nova criatura. Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior, também usa esse mesmo termo de Efésios 3,16, é usado em Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Você sabia que o homem interior, o espírito estava morto, tem prazer na lei de Deus. Por quê? Porque foi criado por Deus em perfeita santidade e justiça. Então ele tem prazer, tem vontade na palavra de Deus. E se você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, ele vai ter prazer, você vai gostar, você vai querer. Por isso que muito crente não tem apetite, não tem vontade, não tem... Sabe por quê? Não estão alimentando aquele espírito, o novo homem, a nova criatura, não está sendo alimentado com a palavra de Deus. A palavra de Deus não está sendo lida, não está sendo ouvida, não está sendo meditada, estudada, aplicada. Aí você não tem vontade. A sua vontade vem de onde? Da carne, do mundo. Pastor, é capaz de um crente ser carnal? É o que mais tem. Por quê? Por isso que estamos vendo hoje. O Espírito Santo que nós lemos, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Deus quer nos fortalecer o homem interior pelo seu Espírito Santo. Mas nós temos que deixar. Prosseguindo. A carne, por sua vez, também tem certos nomes. Romanos 6,6 fala assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com eles crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. É interessante, né? Fala novo homem, e a carne é chamada de homem velho. Por que é o homem velho? Antigamente, quando você não era salvo, tinha alma e tinha carne, o homem. Não era nem novo nem velho, só tinha ele na parada, nunca houve outro. Com o novo nascimento, com a salvação, nós temos o novo homem, o homem interior, aí esse aqui fica o homem velho, a antiga carne. E aqui diz que, sabendo que o nosso homem velho, ou seja, a carne, foi com ele, Cristo, crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nós fomos salvos para não servir ao pecado. É lastimável, é triste e é trágico quando crentes ainda servem ao pecado. Quando Cristo morreu para nos livrar disso, para que não sirvamos ao pecado. E um dia nós vamos prestar contas. No tribunal de Cristo, nós vamos ter que explicar a Jesus, em pessoa, frente a frente, cara a cara, olho no olho, o porquê foi que nós servimos ao pecado quando havia o Espírito Santo que queria nos fortalecer com poder no homem interior para que não sirvamos mais ao pecado. Boa sorte com isso. Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Romanos 6,6, e homem velho, aqui é velho homem, dará a mesma, que se corrompe pelas concupiscências do pecado. Devemos despojar. O que é despojar? Despojar é o oposto de revestir. Devemos nos revestir do novo homem, vestir o novo homem e despojar o velho homem. É dizer sim para o novo homem, sim para a nova criatura e dizer não para a carne, dizer não para o velho homem. Mas é o que a Bíblia se refere aqui, 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova
dia em dia. Ou seja, o nosso corpo exterior, ele vai se corrompendo. Por quê? Porque está vivendo aqui. Está vivendo no mundo corrompido, com uma carne corrompida, e nós temos o mundo nos puxando, o diabo atacando. Nossa alma, às vezes, não está onde deveria estar em santificação. Então, ele vai se corrompendo no homem exterior. Mas o homem interior, o novo, ele se renova dia em dia. É possível você renovar, fortalecer o seu espírito. Não o Espírito Santo de Deus que habita em vós, que lhe cela, que não vai nos deixar nem nos abandonar, mas o nosso espírito, aquele que estava morto e foi vivificado na salvação. Ele pode se renovar a cada dia, não se corromper, renovar, revitalizar a cada dia. Então o homem interior precisa ser, o novo homem, a nova criatura, precisa ser alimentado, cuidado, guardado, protegido, até que seja forte o bastante para dominar a carne. Veja bem, o novo homem tem que ser guardado, alimentado, instruído e fortalecido, até que ele possa vencer a carne. Por que isso? Raciocine comigo. Ou como dizem aqui, raciocine mais eu. Eu nasci de novo, eu tinha 25 anos de idade. O meu velho homem tinha 25 anos de malandragem. Eu não era malandro, mas a carne é enganosa. Então, quando eu nasci, o meu velho homem tinha 25 anos nas costas. E meu novo homem? Um dia, uma semana, um mês. Quem estava na frente? A carne, o velho homem. O velho homem estava na frente, 25 anos. E sempre vai ser assim. O seu velho homem sempre vai ser mais velho, experiente e malandro. Não que o espírito é malandro, não é isso que eu quero dizer. Mas sempre vai ser. Ah, mas eu nasci de novo, eu tinha 6 anos de idade. Glória a Deus, que bom para você. Mas mesmo assim, tinha 6 anos em cima do espírito. Sempre vai ser assim, porque ninguém nasce salvo. Então nós precisamos guardar, proteger, nutrir, para que o espírito, o novo homem, a nova criatura, seja forte bastante para dominar a carne. Por quê? Porque lembre-se, a carne e o espírito estão lutando. Lá em Gálatas sempre fala isso. Que a carne e o espírito, eles estão contendendo, cobiçando um contra o outro. Aí lista as obras da carne e os frutos do espírito. Se você vai ter obras da carne e os frutos do espírito, vai depender dessa briga aqui, ó. Se a carne está mais forte, vai ter frutos do espírito. Se o espírito está mais forte, você vai ter os frutos do espírito. A equação é essa, não é complicado, mas é assim que a coisa funciona. Então, as 3 naturezas existem, ou melhor, coexistem no crente. A carne, que é o velho homem, a velha natureza, o pecado. O espírito, que é o novo homem, a nova natureza, a nova criatura, que é vivificada pelo Espírito Santo. E a alma, onde habita nossas vontades, decisões, enfim, onde você, quem você é, quem eu sou, é basicamente a alma. Tanto que psiquiatria e psicologia, a palavra psique é alma, é a palavra alma no Novo Testamento. Então, o homem interior é o nosso espírito que estava morto, mas foi vivificado. Lá em Gálatas 17 fala justamente, só para mostrar onde está o que eu mencionei, Gálatas 7,17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. A briga é essa. Então existe essa luta constante entre o velho homem e o novo homem. Estão brigando. Olhe comigo em Romanos 7, versículo 15, onde nós temos o apóstolo Paulo. Veja bem, isso aqui é o grande apóstolo Paulo, o herói da fé, escritor da boa parte do Novo Testamento. É escritor, devo dizer, usado por Deus para escrever. Porque quem escreveu é Deus, é a palavra de Deus, não é de Paulo, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Mas em Romanos 7, Paulo traz à tona algo que ele, com muita franqueza e humildade, ele traz. Paulo não tinha orgulho. Ele está sendo franco e honesto e humilde aqui. De uma luta que ele tinha, que ele batalhava. Olhe comigo no versículo 15 de Romanos 7. Porque o que faço não o aprovo. Ele fala, tem coisa que eu faço que eu não concordo.
que eu não aprovo. Coisa que eu faço, mas não queria ter feito, eu não aprovo, eu não estou contente que eu fiz. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Pô, tem coisa que eu faço que eu não aprovo, e o que eu quero fazer que eu não faço. Então, veja a discordância que existe no interior dele. E essa discordância existe no coração, deve existir no coração de todo crente. Isso tem uma ressonância, deve ter uma ressonância muito grande com todo crente. Porque as três naturezas estão coexistindo. Versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então veja, ele separa o pecado que habita nele, ou seja, o velho homem, a carne, com um novo homem, um novo interior. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele deixa bem claro, não habita bem algum. Gente, se Paulo está dizendo isso, você acha que habita bem algum na sua e na minha carne? E com efeito, o querer está em mim, mas não como realizar o bem. Então ele fala, um lado de mim quer fazer. Que lado é esse? É um novo homem, ele quer fazer, mas a carne está lá, se opondo, lutando. O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, palavras do apóstolo Paulo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros, na carne, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Agora veja só, que batalha contra a lei do meu entendimento. Entendimento. Qual parte do homem está o entendimento? É na carne? Não. É no espírito? Não. É na alma. Então veja que a batalha entre o velho homem, o pecado, a carne, e o novo homem, que aprova a lei de Deus, batalhando contra o entendimento, que é o quê? A alma. Então aí nós temos referência às três partes do homem, e como o entendimento, a alma, está sendo puxada de um lado para o outro. E o apóstolo Paulo fala que tem hora que ele faz coisas que ele não queria fazer, e ele não faz coisas que ele sabe que ele deveria e gostaria até de fazer, mas não faz. Quantas vezes você fala, ano novo, vida nova, já sei, esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia. Chega 3 de janeiro, rapaz, não lê a Bíblia. 3 dias no ano, não lê a Bíblia hoje. Você não falou que queria? Não está no seu entendimento? Não foi você que decidiu? Por quê? O bem que eu queria, isso eu não faço. E o mal que eu queria, eu falei, vou ler a Bíblia e não vou fofocar mais. E eu fofoquei. Dia 4 de janeiro, eu fofoquei. Não é possível. O mal que eu não quero, isso eu faço. E o bem que eu quero, isso eu não faço. Porque tem uma batalha constante. Pastor, quando isso vai terminar? Não vai. Não vai terminar. Vai terminar sim. Quando soar a trombeta, o anjo chamar, e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, estaremos com o Senhor para sempre. Aí sim, essa batalha, essa luta constante vai acabar. Ou o dia que você fechar os olhos na morte física e estar com o Senhor. Aí acabou essa batalha. Mas até lá, até a gente morrer na carne, morrer fisicamente, ou o Senhor nos chamar no arrebatamento, até aquele último instante, você vai estar lá, com essa luta, essa batalha. Eu me preocupo quando o crente fala assim, pastor, eu não sei do que está falando não, isso aqui para mim não ressoa em nada. A minha vida é tranquila. Há um problema. Porque se você não tem essa batalha constante entre o velho homem e o novo homem, talvez não exista batalha pelo simples fato de que não há um novo homem. Não há novo homem. Por isso que não tem a batalha. Só tem a alma e o velho homem. Que, se não nascer de novo, não é o velho homem, é o único homem. Por isso que você não sente
conflito. Por isso que não tem conflito. Porque não tem um novo homem para fazer resistência ao velho homem. Então, se você não se identifica com essa luta constante, o seu problema é muito mais sério. Eu falo o seu no plural, né? O seu comunitário. Eu não estou falando você especificamente, que eu não sei, como eu disse, não inventaram o crentômetro, né? Que você passa a maquininha, esse não é, não. Por isso que na ceia, agora há pouco, nós somos instruídos a fazer o quê? Examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. Então a luta, ela é constante. A carne e o espírito batalham para controlar a alma. Romanos 3:3 nós lemos aqui. Mas vejo nos meus membros, o que é membro? É a carne, é o velho homem. Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O nosso membro tem pecado. Essa carne aqui, ela é caída. Ela é contaminada. Até quando, pastor? No arrebatamento ocorrerá várias coisas. Uma delas é o seguinte: quem é salvo e estiver vivo vai ser transformado num corpo que não pode pecar, é um corpo glorificado. Quem já morreu em Cristo vai ser ressuscitado e vai ganhar um corpo novo, glorificado, também incapaz de pecar. Aí todos juntos, os mortos em Cristo, inclusive a Bíblia fala que nós não precederemos os que dormem em Cristo, ou seja, quem vai ser transformado primeiro são os mortos em Cristo e depois nós. Mas tudo isso vai ser num abrir e fechar de olhos, ou seja, um piscar. Não vai dar para, olha eles e agora... Não, vai ser instantâneo. Esse corpo não será capaz de pecar. Até esse dia, nós temos que estar lidando com problemas, tentações, tribulação, fraqueza, dificuldades, constantemente. Não vai embora. Você nunca vai ter a vitória completa, plena, total. Não quer dizer que você não vai ter vitória e conquista. Vai, claro que vai. Eu sou salvo há mais de 30 anos. Eu não sou a mesma pessoa 30 anos atrás que eu sou hoje. E se você é salvo, você não deve ser a mesma pessoa que você era quando foi salvo. Independente se foi há 30 anos, 30 dias ou 30 minutos. Você é uma pessoa diferente. Seria bom que a santificação fosse progressiva e linear. Mas a verdade, como eu sempre digo, a maturidade cristã você não mede em anos, cronologicamente. Tem crente que foi salvo há 30 anos e tem a maturidade de alguém de 6 meses. Por quê? Porque não alimentou o homem interior, deu ouvidos para o velho homem. Essa batalha constantemente era ganha pela carne. Então você pode ser salvo há 50 anos. Se não lidou com essa luta constante, você vai ter a maturidade mínima. Já alguém que foi salvo há 6 meses, 1 ano, pode ter uma maturidade expressiva. Por quê? Porque protegeu o homem interior, ouviu o novo homem. Ele cresceu e amadureceu. Mas precisamos saber, precisamos zelar pelo homem interior. Chocante. Isso aqui quem escreveu foi Paulo. Gente, se Paulo, que foi decapitado pela fé, Paulo, por tudo aquilo que ele fez, esse grande homem, se ele tinha esse conflito, você acha que nós somos imunes? Não, não somos. Então nós precisamos de ajuda no homem interior. Eu li agora há pouco Gálatas 5:17. Vou ler de novo. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro. O nosso espírito, com E minúsculo, é incapaz de resistir à carne. Porque a carne sempre é mais esperta. Quando o novo homem surge, também falei agora há pouco, e deixados sozinhos, nós somos incapazes de resistir, muito menos vencer a batalha. Totalmente desprovidos. O Espírito Santo, ele fortalece o nosso homem interior, o nosso espírito, com E minúsculo, para que possamos vencer e possamos resistir.
Como saber que o Espírito Santo está ativo em nossas vidas? Se você é salvo, o Espírito Santo habita em você. Mas quais alguns dos sintomas? Os frutos do Espírito, claro, mas de uma forma mais prática aqui. Sabemos que o Espírito Santo está ativo quando existe em nós uma paz que supera todo entendimento. Como assim? Aconteceu uma tragédia na sua vida e você, de alguma forma, tem paz. Não faz sentido. Você recebeu uma notícia do médico, sua casa pegou fogo, você perdeu o emprego, o seu dinheiro foi confiscado, enfim, uma aberração aconteceu. Mas através de tudo isso você tem o quê? Paz. Que paz é essa? É a paz do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento. Você sabe que o Espírito Santo está ativo quando você ouve uma mensagem pregada, quando você lê algum versículo ou um trecho da Bíblia, e aquilo fala, é como se aquilo pulou das páginas e te deu uns tablefes assim. Ou te pegou assim e te chacoalhou. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Muitas vezes eu leio o mesmo versículo que eu já li 20 vezes antes, e é como se ele se saltasse e falasse assim, olha eu aqui. Como é que eu nunca percebi isso antes? Eu já li isso dezenas de vezes, mas tem aquela vez que parece que ele salta. Ou alguém falando alguma coisa, ou muitas vezes, eu não sei se acontece com você, mas eu estou dirigindo, andando em algum canto, e eu vejo aquele pôr de sol maravilhoso. E algo em mim fala assim, Deus, muito obrigado. Olha que pintura magnífica. Que coisa mais linda, coisa mais bela, uma paisagem. Você comendo uma fruta, uma manga madura no ponto. Deus precisava ter feito uma manga tão deliciosa assim. Ah, pastor, não gosto de manga. Ah, então você está em pecado. Se você não gostar de manga, você está em pecado, tá? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Você fala assim, tá bom, né? Sabe quem fez? Eu. Bonita essa pintura aqui, esse pôr do sol maravilhoso? Sabe quem fez? Eu. Aí surge gratidão. Ah não, pastor, eu vejo o pôr do sol e falo, não está errado. Você come uma manga e fala, coisa ruim. Você está possuído pelo demônio. Mas você gosta de manga? Será? Você tem motivação em fazer o que é certo. Você tem gosto em fazer o que é certo. Fazer o que é certo não é... hoje é domingo, tem para a igreja. Que droga, que horrível. Se assim que você vem, o Espírito Santo tá lá. Mas acho que não está influenciando muito você, não. Você tem vontade de ler a Bíblia, vontade de falar com Deus, vontade de falar de Deus para as pessoas. Eu não quero ficar dando tapinha nas minhas costas, não. Mas deixa eu contar a história do Derek, lá em Aracaju, na quarta-feira. Eu estava na aula, tinha chegado de viagem. É uma longa história como eu cheguei lá, mas eu sentei num desses trailerzinhos que tem, pedi um hambúrguer. Aí chega o Derek, vendendo bala. Eu tinha pedido um hambúrguer tudo, tá? Com 3 hambúrgueres desse tamanho. Eu não tinha almoçado, gente. Na minha defesa, não era gula, eu não tinha almoçado. Enfim. Aí eu tô lá esperando, né? Aí chega aquela monstruosidade, e eu falei, tem talheres? Ele falou, não. Eu falei, quer que eu corte no meio? Pode cortar. Então ele pegou um serrote e cortou no meio. Aí eu tô lá, atacando. Aí chega o Derek vendendo bala, confeito. Eu não como bala confeito. Aí ele falou assim, moço, paga um lanche pra mim? Eu falei, está com fome? Tô. Moço, me traga outro desses pra ele. Aí quando fazia, senta aí, Derek. E aí, qual é o seu nome? Senta aí, Derek, não. Eu falei, senta aí, qual é o seu nome? Aí, Derek, tá. Ele falou, o senhor é de onde? Eu sou de Maceió. Eu sou de Maceió também, moro aqui com minha mãe, viemos anos atrás. Conversa vai, conversa vem. Eu falei, Derek, me diga uma coisa, se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? Ele falou, não. Mas você gostaria de ir para o céu? Gostaria. Aí eu simplesmente explanei para ele o plano de salvação, que era de graça,
que como o lanche dele já havia sido pago, aproveitei o exemplo, peguei o enredo, ele fechava. Ah, pastor, mas porque você é pastor, é porque... Gente, nunca ache quando você tem uma paz que excede o entendimento. Nunca acha quando você sente prazer em fazer uma coisa boa. Nunca ache quando você tem a vontade de ler a Bíblia. Ou quando a Bíblia salta aos seus olhos. Não pense que é o seu caráter, que é a sua inteligência, a sua espiritualidade. Porque não é. É o Espírito Santo de Deus. Ah não, pastor, eu sou assim porque eu não esquento mesmo, eu sou alguém, sabe, que eu não esquento, eu tenho muito, você não tem nada. O que você tem é o Espírito Santo de Deus trazendo uma paz que excede todo o entendimento. Quando ele não está extinguido ou apagado, é o que a Bíblia fala, não extinguais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Quando ele não está triste, quando não está apagado, seja qual for a circunstância, você vai ter paz. A Bíblia vai falar ao seu coração, você vai ter vontade e paixão de fazer o que é certo, você vai querer compartilhar o Evangelho. Ah não, porque eu vou sábado à tarde, amém, aleluia. Glória a Deus, mas tem uma segunda, uma sexta, uma quarta, uma quinta, um sábado, domingo, manhã e tarde, não interessa o dia ou a hora, toda hora, é hora de falar para alguém. Ah, não vou falar para o Derek na salvação, porque é quarta-feira não. Ali foi o Espírito Santo que falou, ei, fale de mim para ele. Aqui, gente, eu já levei pessoas a Cristo, aqui no Graciliano Ramos, muito tempo atrás, num bar. Eu estava evangelizando, do outro lado tinha uma casa que era um bar, duas pessoas na área da frente, ei, eu fui lá. Está fazendo o quê? Não, estou distribuindo esses panfletos aqui, dizendo para as pessoas que querem ouvir como ter a certeza de ir para o céu. Não. Eu queria ouvir. Ah, tudo bem. Eu sentei na mesa do bar, o seu pastor sentou na mesa do bar. E comecei a falar. A música estava alta, tinha 3 pessoas na mesa. Um casal e um outro homem. Viraram para a dona, ô fulana, dá para baixar o som? Eu quero ouvir o que o moço está dizendo aqui. A dona do bar não gostou muito, mas baixou o som. Eu levei um homem e a esposa do terceiro a Cristo, ali na mesa do bar. O esposo da mulher estava tão embriagado, não tinha condições, eu percebi também. Ela falou, mas eu queria que o meu esposo... Eu falei, minha senhora, seu esposo não está em condições, está bêbado. O senhor vai na minha casa amanhã? Eu falei, me dê o endereço que eu vou. No dia seguinte, eu fui na casa dele, ele estava não embriagado. Eu levei ele a Cristo. Na mesa de um bar. Ah, não, sinto muito, eu não entro em bares. E você não deve entrar em bares. A não ser que for para evangelizar. Se for para evangelizar, entre em todos os bares. Não beba nada. Nenhum Guaraná. Por quê? Porque quem passa vai ver você com Guaraná, não sabe se é Guaraná ou se é cerveja. Fugir da aparência do mal. Nem água, pastor. Qual a diferença de um copo de água? Vocês pensam que isso é água, né? Mas quem está passando não sabe se é água, se é cachaça, Guaraná é cerveja, se aquela coca tem rum dentro. O pastor está sabendo, né? Bom, deixa para lá. Quer ir para o bar? Vá, manda baixar música e prega o evangelho. Tranquilo. Jesus andou com quem? Publicanos, prostitutas, pessoas que a sociedade jogava para fora. Quando foi comer na casa de Zaqueu, oh, que absurdo, ele vai comer na casa de Zaqueu. Hoje houve salvação. O importante é isso, gente. Não é porque você é muito espiritual, é porque o Espírito Santo, você está deixando o Espírito Santo lhe usar, lhe influenciar no homem interior. E quando o crente está apagado, desanimado, sem vontade de fazer nada para Cristo, é simplesmente um homem interior que não está sendo devidamente animado, devidamente cuidado. Quando você tem conforto nas dificuldades, determinação e poder para seguir adiante. Gente, tem situações que eu passei na minha vida, na minha longa vida. E quando eu olho para trás, eu falo, como é que eu encarei aquilo?
Como é que eu fiz? Que doideira é essa que eu fiz? Mas sabe por que eu fiz isso? Porque na hora, tranquilex, tinha uma paz que você não via as ondas, a tempestade. Eu não pensei, eu via, mas aquilo não me afetava. Ah, porque o Senhor nada, porque o Espírito Santo me deu uma paz que esse dia todo entendimento. Sabe a culpa disso daqui? Muitos de vocês sabem a história. Aquilo foi um passo que eu pensei que... Mas Deus deu paz, tanto que eu fiz. Vou me corrigir. Deus fez. Deus fez. Eu só peguei carona. Não imagine que tudo isso é nossa força ou nosso caráter, esse orgulho. Nunca pense que alguma medida de sucesso que você vai ter, terá ou teve na sua vida é fruto de você. E Deus, em tudo dá graças. Comentei recentemente isso, só para terminar. Houve uma família que estava aqui na igreja, passou muitos anos aqui na igreja. 10 anos, muitos anos. Por um motivo ou outro se afastaram, saíram. Ponto triste. E com o passar do tempo, com a esfriação geral, essa pessoa falou, tudo que eu tenho foi fruto do meu trabalho, do meu esforço, meu erro. Engraçado, mas tudo isso que ele tinha conquistado, crescido, as bênçãos na família dele, foi justamente o período que ele estava aqui servindo a Deus. Interessante. Eu digo mais, até hoje, essa família ainda colhe frutos bons do tempo que passou aqui. Já saíram daqui faz, 10 anos. Mas até hoje eles colhem. Perderam muitas bênçãos, mas ainda colhem frutos bons. Por quê? Porque Deus, Ele paga de forma generosíssima. E vou dizer, essa família fez muito, mas muito. Foi uma bênção muito grande para mim, para a igreja, o que se tornou mais triste ver eles saírem, mas foram uma bênção. Algumas pessoas da antiga agora aqui, eu não vou dizer quem é, mas se eu dissesse, vocês saberiam quem é. Vocês saberiam de quem eu estou falando. Porque Deus abençoa, Deus recompensa a gente muito mais do que a gente merece. Imagine se tivesse ficado fiéis a Deus esse tempo todo. Caíram vítima. Triste, trágico. Mas Deus é muito generoso. Deus não é devedor para ninguém. Ninguém. E nosso trabalho não é em vão no Senhor. E a recompensa não se escreve com essa cedilha, com esse cifrão. Recompensa, as bênçãos de Deus, vai muito além que bens materiais, ouro, prata. Bem, muito além. Mas isso é assunto para outra mensagem. Mas veja o quanto nós perdemos por entristecer e extinguir o Espírito Santo. Quanto nós nos privamos por não zelar pelo novo homem, pela nova natureza. Nós perdemos muito. E devemos, então, proteger e fortalecer o homem interior.